sua vida, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua casa. Queria estar trazendo mais uma mensagem para o coração da igreja e convido a você que está me assistindo agora nesse momento, abre a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10, nós vamos ler alguns versos e depois estaremos meditando sobre esta palavra, amém? Livro de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25, fala sobre a parábola do bom samaritano. Diz assim a palavra de Deus: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E disse-lhe: O que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para a sua estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhes: Cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 se parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E disse-lhe: O que usou de misericórdia com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Amém, queridos? Queria trazer essa palavra para nós, falando sobre o bom samaritano, mostrando um pouquinho na questão que envolve as nossas responsabilidades. Nós vemos aqui que aquele fariseu estava de alguma forma ali questionando Jesus para saber o que ele podia fazer ali para tentar fazer Jesus cair em alguma contradição, e foi perguntar para ele a respeito de como ele poderia alcançar a vida eterna. Jesus explicou para ele, quando falou para ele sobre a pessoa amar a Deus acima de todas as coisas, mandou ele fazer aquilo, ele perguntou a respeito de quem era o seu próximo. E aí Jesus contou essa parábola que fala do samaritano. E a gente vê que nessa parábola aqui conta a história de um homem que estava descendo de Jericó e acabou caindo nas mãos dos salteadores. Se a gente for colocar isso aí ao pé da letra, trazer para a nossa visão atual, nós podemos ver que este homem que estava descendo ali, ele era uma pessoa boa, uma pessoa que trabalhava, uma pessoa merecedora de cuidados. E justamente aquelas pessoas que deveriam cuidar disso, elas simplesmente ignoraram o que estava vendo. Aquele homem foi assaltado, foi agredido, foi roubado. E quando ele estava ali no meio da estrada, ali quase morto, vinha vindo quem? Um sacerdote. O sacerdote é aquele que foi instituído no templo para justamente cuidar das vidas. Era aquela pessoa responsável por cuidar das coisas que Deus colocou nas mãos dele. No nosso tempo hoje, um sacerdote, ele cuida do quê? Ele cuida das ovelhas. Um sacerdote é todo aquele que tem os cuidados, o zelo com a vida. Muitas vezes ele é o sacerdote do lar, que é o esposo. Ele pode ser um sacerdote na escola, que é um professor. Ele pode ser o sacerdote numa empresa, ele é o encarregado de uma turma. Ele pode ser o sacerdote na igreja, que é um pastor. Mas é uma pessoa que tem responsabilidade com a vida. E aquele sacerdote, quando ele viu ali aquela pessoa que estava ali quase morta, ele simplesmente ignorou, passou de lado. O que ele fez? Naturalmente ele deve ter pensado: olha, eu tenho muitos compromissos e não dá para parar. Mas uma pessoa assim não pode, a pessoa que é um sacerdote não pode deixar de parar para atender uma situação dessa. Da mesma forma aconteceu com o levita.
O levita, quando ele passou, ele também tem a mesma incumbência de cuidar das coisas de Deus. O levita foi instituído para cuidar das coisas do templo, e a vida faz parte do templo. O templo do Espírito Santo que somos nós. Então aquele levita também, quando ele passou, ele talvez estava muito preocupado com as suas atividades e não foi capaz de parar ali para ajudar aquela pessoa. Aí veio o samaritano. Veja bem, o samaritano, segundo o que a palavra nos ensina, os judeus eles não se envolvem com o samaritano. Eles têm até uma certa aversão por ele, porque o samaritano seria um judeu que foi mesclado, ele foi misturado com outras raças, seria um judeu que não cumpriu aquilo que estava na lei, que eles não podiam se misturar com outros povos, eles acabaram se misturando. Então o judeu, aquele judeu que é considerado judeu puro, que vem dentro das tribos, das 12 tribos, eles não aceitam o samaritano como sendo um judeu. Só que foi o único que realmente parou naquele momento, se compadeceu daquele homem que estava doente, que padeceu daquele homem que estava agredido, que estava machucado. A Bíblia diz que ele se revestiu de íntima compaixão. Sabe o que é íntima compaixão, que a Bíblia quer dizer? Ele se colocou no lugar daquela pessoa. Ele colocou no lugar daquela pessoa e fez aquela seguinte pergunta: e se fosse eu? Como é que eu gostaria de ser tratado? O que eu gostaria que acontecesse comigo? E naquele momento aquele moço parou, ajudou aquela pessoa que estava ali todo machucado, colocou vinho e azeite nas suas feridas, colocou aquele homem na sua cavalgadura e levou até uma estalagem. Chegou lá e ele pediu para que o estalajadeiro o abrigasse. No dia seguinte, quando ele foi embora, ele deixou aquele homem aos cuidados daquele dono da estalagem e falou: cuida dele para mim. E se ele gastar mais do que isso que eu estou deixando com você, quando eu voltar, eu pago essa diferença. Queridos, eu quero aqui deixar uma palavra para todos nós que somos sacerdotes e levitas. E quando eu falo sacerdotes e levitas, eu não estou falando aquele cara que fica na igreja, aquele cara que é um pastor dentro da igreja somente. Ou aquele levita que hoje em dia acha-se que levita é aquele cara que toca e que canta. Não. O levita ele foi instituído por Deus para cuidar do templo. E quando nós falamos em cuidar do templo, falamos em cuidar de vidas. O sacerdote da mesma forma, é para cuidar de vidas. E aquele sacerdote, ele negligenciou aquilo que era a sua maior incumbência. Da mesma forma aconteceu com o levita. Então nos tempos de hoje, precisamos realmente ser diferentes. Nós precisamos mudar essa lógica que hoje estão se vivendo. As pessoas são muito bons ali dentro da igreja, tentam manter uma imagem tão diferente daquilo que ele é realmente. Então nós temos que ser sacerdotes e levitas dentro da igreja e principalmente quando colocamos os pés para fora dela. Você que talvez seja um sacerdote, não na igreja, mas você é um sacerdote na escola. Se você é um sacerdote na escola, você é um professor. Quando você põe os pés para fora da tua escola, você tem que ser sacerdote igual. Você não pode fazer lá na escola, porque lá você recebe, e lá fora você não vai receber nada. A mesma coisa dentro da sua casa, você é um sacerdote dentro do seu lar. E quando você está fora dele, você não está pouco se ligando para o que acontece com a sua família. Não, nós precisamos ser sacerdotes em todo o tempo. Eu queria contar uma ilustraçãozinha rápida que eu vi uma vez um pastor contando, que é muito interessante. Ele conta a história de um pastor que saiu da sua igreja e naquele dia ele havia ido sozinho para a igreja. A esposa dele ficou em casa porque tinha alguns compromissos, não pôde ir. E aquele sacerdote, ele saiu da igreja depois do culto, aquele pastor, e voltando para sua casa, ele quis encurtar o caminho, porque ele estava com fome, ele queria jantar. Ele encurtou o caminho, então em vez de ele dar uma volta maior que ele fazia normalmente, ele passou por uma praça. E esta praça era uma praça em que era ponto de prostituição. E num determinado momento, quando ele foi chegando próximo de uma mulher, a mulher avançou em cima dele, veio em cima dele assim, meio eufórica, e segurou na mão dele e falou com ele assim: o senhor é um pastor, não é? Ele tomou um susto quando aquela mulher segurou na sua mão, olhou para os lados, será que alguém não está me vendo, né? E aquela mulher falou assim para ele: o senhor é um pastor, eu preciso de uma palavra, fala uma palavra para mim, se o senhor não falar uma palavra eu vou me matar.
eu não aguento mais viver nessa vida que eu levo. E aquele homem ficou assustado e tentou tirar aquela mulher da mão dele, e a mulher não largava, e ela dizia: fala uma palavra para mim, pastor, eu preciso ouvir uma palavra da parte de Deus. E aquele homem olhava para os lados, olhava para o outro, preocupado, com medo que alguém o visse, que alguém falasse: poxa, vão ver o pastor ali, vão dizer: olha, o pastor está ali junto de uma prostituta, olha que coisa horrível, olha o pecado. E ele olhava para um lado, olhava para o outro, e ele, preocupado, ele acabou tirando a mão daquela mulher. Aquela mulher, chorando, dizia para ele: fala uma palavra para mim, pastor, senão eu vou me matar. E aquele homem não deu ouvidos para aquela mulher, e ele saiu ali às pressas, deixando aquela mulher para trás. Andou mais alguns metros, alguns poucos metros, chegou na sua casa, entrou, a sua esposa estava com a mesa pronta, aguardando ele chegar para eles jantarem, e ela percebeu algo naquele homem. Percebeu que aquele homem não estava bem, e ela perguntou para ele: o que está acontecendo contigo, homem? Por que você está com esse jeito aflito? Você veio da igreja agora, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa no meio do caminho? Ele: não aconteceu nada. Não, aconteceu alguma coisa assim. A mulher, casada com ele há muitos anos, naturalmente conhecia o jeito que ele tratava as coisas, e percebeu que havia alguma coisa errada, e ele falou que não tinha nada. Aí eles começaram a comer, fizeram uma oração agradecendo pelo alimento, e começaram a jantar, e a mulher percebeu que aquela comida não estava descendo bem no organismo daquele homem. E ela mais uma vez perguntou para ele: o que está acontecendo? E ele: nada, e a mulher continuou insistindo, até que ele não aguentou e falou para ela. Aí ele contou para ela o que aconteceu, que ele, para encurtar o caminho, passou por aquela praça onde havia prostitutas, e uma das prostitutas veio em cima dele, segurou na sua mão e pediu para ele uma palavra, senão ela iria se matar, porque ela não aguentava mais aquela vida que ela estava levando. E aquele homem disse que ficou muito preocupado naquele momento, por causa daquelas pessoas que passavam por ali, poderiam vê-lo, um pastor segurando a mão de uma prostituta. O que aquelas pessoas iriam pensar? E ele acabou soltando a mão dela, e a mulher falou para ele que, já que ele não falou uma palavra de Deus para ela, que ela haveria de se matar. E aquele homem chegou em casa muito preocupado com aquilo. A sua mulher olhou nos seus olhos e disse para ele: covarde, você foi covarde. Você tem um compromisso, com a vida, um compromisso com a palavra de Deus. Como que você não deu uma palavra para aquela mulher? Vamos voltar lá. E aquele homem ficou assustado com o que a mulher falou para ele. Não vamos sim. E a mulher pegou pela mão do marido e voltou naquela praça. E quando voltou naquela praça, procurou por aquela mulher, procurou, e não encontraram aquela mulher. Eles perceberam num beco que havia uma reunião ali muito grande, muita gente ali, todos ali, aquele alvoroço, e a mulher entrou segurando a mão do seu marido naquele lugar, e ela foi até lá e viu que havia uma mulher no chão, caída, havia sangue naquele lugar, e uma outra mulher que estava do seu lado, tentando reanimá-la, mas já não dava mais tempo, porque aquela mulher havia morrido. E era justamente aquela mulher que falou com o pastor. Quando aquela mulher que estava tentando reanimá-la olhou e viu o pastor, porque ele estava com a Bíblia na mão, ela olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas e falou: o senhor é o pastor que a minha amiga tentou falar com o senhor, não é? Aí ele, calado, ela falou assim: é, pastor, ela queria apenas uma palavra, mas o senhor não deu, e ela cumpriu aquilo que ela disse que faria. A minha amiga se matou. Queridos, é muito forte isso. Nós não podemos, por causa de um zelo com a nossa reputação, que nós temos que ter sim, mas em determinados momentos nós vamos ter que abraçar um mendigo. Em determinado momento nós vamos ter que parar para conversar com a prostituta. Sabe por quê? Porque ela também é preciosa para Deus. Eu trabalhava numa empresa, isso eu já contei na igreja onde eu congrego, em algumas vezes quando eu ministrei a palavra. Eu trabalhava numa empresa que teve uma obra numa cidade vizinha, e nós tínhamos vigilantes que ficavam tomando conta daqueles equipamentos nossos durante a noite, e durante o dia voltávamos à atividade normal. E por causa da minha responsabilidade, por eu ter um cargo de confiança naquela empresa, toda manhã eu saía da minha casa, e o primeiro lugar que eu passava era justamente nestes lugares aonde ficavam os equipamentos nossos. Eu passava ali, conversava com os vigilantes, se foi tudo bem à noite, se não teve nenhum problema, e graças a Deus
No tempo que eu estava lá, eu me lembro que toda vez era sempre a mesma resposta: não, seu Milton, está tudo bem, está tudo bem. Só que aquela área ali era uma área de prostituição, uma área do baixo meretrício. E quando foi uma vez eu parei ali, eu quase não vi aquilo de manhã, mas teve uma vez que eu parei ali, eu olhei assim, uma distância mais ou menos uns 100 metros da onde eu estava conversando com o vigilante, tinha uma mulher. E essa mulher era uma senhora já, uma idade, na época, devia estar mais de 50 anos. E eu, naquele momento, eu me compadeci com aquilo, eu fiquei muito triste quando eu vi aquela mulher ali. E aí eu fui na direção dela, eu havia parado meu carro num local ali próximo da onde era a obra, e eu fui na direção dela. Quando eu fui, ela fez um ar de alegria, acho que ela pensou que era algum cliente que estava chegando ali naquele momento, e eu fui conversar com ela. Quando eu fui conversar com ela, ela achou que eu queria fazer um programa, e eu comecei a falar de Jesus para aquela mulher. Perguntei para ela por que ela estava ali naquele lugar, aquela hora da manhã, e ela me contou uma coisa que eu fiquei muito triste, que ela falou que estava acordada a noite inteira e não teve nenhum cliente naquela noite, que naquele momento ela não tinha dinheiro nem para tomar um café. E eu ofereci um café para ela, tinha um bar ali perto, que estava aberto, eu fui com ela até aquele bar. Eu aproveitei que eu também ia tomar um café, tomei um café, ela tomou um café naquele momento, perguntei se ela queria comer alguma coisa, ela comeu um salgadinho que tinha na vitrine, que o rapaz estava acabando de fritar naquele momento. E depois eu voltei, ainda era muito cedo, ainda não era 7 horas da manhã, eu voltei para o local onde nós estávamos, ela veio me acompanhando, e eu tive a oportunidade de falar sobre a palavra de Deus para aquela mulher. Eu percebi que ela, no momento, o semblante dela caiu, ela ficou um pouco entristecida, e ela falou para mim: olha, eu gostaria de sair dessa vida que eu levo, mas hoje eu não consigo mais. Hoje eu não sei fazer, eu não tenho outra profissão, eu não tenho outra coisa para fazer. E eu tentei animá-la, dizendo: não, você tem sim, você tem valor. Se talvez o mundo não te dê valor, mas o nosso Deus dá valor para você. Ele morreu por você também, ele não morreu somente por quem anda correto. Ele morreu foi justamente por aqueles que estavam enfermos, por aqueles que estavam doentes no coração, na alma. E você faz parte disso aí, eu faço parte disso. Contei rapidamente um pouco da minha vida para ela, que eu venho de uma raiz evangélica, mas que durante muitos anos da minha vida eu vivi fora dos caminhos do Senhor, e aquilo ali de alguma forma mexeu com ela, que eu senti que os olhos dela se encheram de lágrimas. E olha como a palavra de Deus ela é poderosa. No dia seguinte, ou 2 dias depois, quando eu voltei, ela estava naquele mesmo lugar. Não era todo dia que ela estava ali, mas no outro dia, quando eu voltei, ela estava naquele mesmo lugar, e tinha junto com ela outras 2 mulheres. Quando eu parei o carro, fui conversar com o vigilante, olhei naquela direção, ela me olhou, abriu um sorriso e me deu um sinal: vem até aqui. Aí eu fui lá conversar com elas, e ela falou assim para mim: menino, eu queria que você falasse para as minhas colegas aquilo que você falou para mim outro dia. Eu fiquei muito feliz de saber que as moças que estavam ali queriam também ouvir a palavra de Deus. Eu falei daquilo que eu havia falado, do amor de Cristo, falei que Jesus morreu por todos nós, independente de quem é a pessoa. Uma daquelas moças naquele momento chorou muito quando eu falei, eu fiz uma oração por elas naquele momento, e foi um tempo muito especial para mim, poder trazer aquela palavra para aquelas pessoas. Nós não temos que nos envergonhar das pessoas por causa do que elas são. Nós precisamos entender, como sacerdotes e levitas, que Deus nos colocou numa posição privilegiada, que é uma posição que os anjos queriam ter, que é de pregar a palavra de Deus, e nós ganhamos essa condição. Então eu peço para você, meu irmão, seja você um sacerdote em algum lugar, pelo menos na tua casa, não deixe de pregar a palavra de Deus, não deixe de falar do amor de Cristo para as pessoas que você conhece, no teu trabalho, na tua escola. Não tenha medo, mesmo que a pessoa não queira te ouvir naquele momento, mas vai chegar um momento talvez na vida dela que ela vai passar por alguma situação que aquilo vai trazer à sua memória, que um dia alguém chegou do seu lado e falou algo da parte de Deus. É muito importante, querido, que nós levemos a sério o nosso sacerdócio. Você como sacerdote no lar, você como sacerdote na empresa onde você trabalha, porque você é líder de uma equipe, você como sacerdote no local aonde você congrega, aonde você mora, não importa, isso é muito importante.
Queridos, eu tenho algumas coisas que eu costumo trazer como testemunho de pessoas que eu tive oportunidade de pregar o Evangelho para elas. Eu quero nesse momento, para encerrar a nossa mensagem de hoje, falar apenas de uma pessoa que eu conheci há muitos anos atrás, um senhor, e quando ele soube que eu, na época, eu já era missionário no ministério onde eu faço parte, ele veio falar para mim que a família dele era tudo da Assembleia de Deus, a esposa, os filhos, e ele, de vez em quando, ele falou que de vez em quando ele ia na igreja também. Aí eu olhei para ele e falei assim, mas e o senhor vai continuar somente indo na igreja de vez em quando? O senhor precisa mudar. Ele estava com um cigarro no dedo aceso, eu falei, olha, isso faz mal, não somente para a sua saúde, mas também para o seu bolso. Pensa nisso aí. Ele falou, eu estou tentando parar, não consegui ainda, mas eu estou bem assim. E a gente trabalhou junto mais de um ano. E eu tive a oportunidade de, durante um ano, sempre que eu tinha oportunidade, eu falava do amor de Cristo para esse homem. E ele, muitas vezes, ele ouvia, não falava nada, outras vezes ele fazia algumas perguntas. E eu percebi que aquilo começou a trazer algum tipo de preocupação na mente daquela pessoa. Aquela empresa em que nós estávamos trabalhando, terminou a obra, fomos todos dispensados, inclusive ele, porque era numa outra cidade, fora daqui de onde eu moro, e eu conversei com ele antes de terminarmos o nosso tempo, falei para ele, olha, não esquece das palavras que eu te falei, Jesus te ama, e você já tem a sua família dentro da igreja, procura caminhar com eles, vá porque Cristo vai falar com você. E aí terminamos aquela obra, eu voltei a trabalhar mais próximo aqui da minha casa e ficamos algum tempo sem se ver. Até que um dia, uma empresa de São Paulo me convidou para fazer um trabalho nessa mesma cidade onde eu conhecia algumas pessoas. E eu resolvi, chamei um que eu mantinha contato e falei, me encontra aquela rapaziada que trabalhou com a gente, quem tiver desempregado, marca com eles aí, dia tal eu vou estar indo na cidade aí à tarde, eu quero conversar com eles, eu tenho trabalho para essa turma. E aí eu fui naquela tarde, eu marquei com eles 6 ou 7 horas no final da tarde, horário de verão, e aí fomos para lá. Cheguei lá, encontrei aquela turma, e no meio dessa turma estava esse senhor, que eu falei com ele muito sobre o amor de Cristo, e dos outros também. E aí nós terminamos o nosso bate-papo, eu marquei com o pessoal um outro dia para eles trazerem os documentos, que eu ia apresentá-los para a nova empresa onde eu estava trabalhando e tal, e aí ficou tudo acertado para a gente fazer os exames e tudo mais, e quando foi para terminar, me despedir da turma, aí esse senhor veio falar comigo, Milton, posso dar uma palavrinha com você? Eu falei, pois não, pode falar. Ele falou, olha, eu quero te agradecer por tudo aquilo que você fez por mim. Eu falei, eu não fiz nada, o que eu fiz é ajudar o senhor agora a arrumar um emprego novamente. Ele falou, não é o caso do emprego não, o emprego eu estava fazendo um bico, nunca me faltou nada, mas eu quero dizer sobre a questão da palavra de Deus. Eu falei, legal, fico feliz de saber que deu tudo certo. Ele falou, o senhor falou comigo, depois que o senhor foi embora, que nós terminamos a obra, eu comecei a pensar naquilo que o senhor me falou, eu comecei a ir para a igreja. Ele virou para mim e falou, Milton, eu parei de fumar, eu aceitei Jesus na minha vida, eu estou servindo a Cristo lá na igreja com a minha família, tem sido muito bom, tem sido maravilhoso isso, e olha, eu agradeço a Deus pela sua vida, porque você insistiu, você me ajudou muito, Deus abençoe a sua vida, a sua família. Queridos, eu fiquei muito feliz com aquilo, e eu me lembro que eu mantive durante mais 1 ano e meio, quase 2 anos junto com essas pessoas, pude falar do amor de Cristo para outros, mas esse senhor principalmente foi uma pessoa que muito me deixou alegre, quando eu soube que as palavras que Deus havia colocado no meu coração e que eu transmiti para ele, ele atendeu. Em nome de Jesus, aquilo foi muito gratificante para mim. Então, querido, como sacerdote, nós temos que ser, fiéis à palavra de Deus e buscar falar, levar o amor de Cristo a todas as pessoas. Amém, queridos? Eu quero agradecer você pela sua atenção até esse momento. Queria que você, nesse momento, fechasse seus olhos e vamos fazer uma oração e depois nós vamos fazer as nossas considerações finais. Pai querido, em nome de Jesus, te louvamos, Senhor, e te adoramos nesta manhã. Obrigado, Senhor, por as vidas que estão assistindo este vídeo. Que cada uma delas, Senhor, possa receber esta palavra em seu coração. Que esta palavra possa entrar como uma semente que é derramada numa terra fértil.
que esta semente possa gerar uma grande árvore, uma árvore frondosa que venha dar muitos frutos e esses frutos permaneçam na vida dessas pessoas. Pai, no nome de Jesus, te agradeço, Senhor, pela tua graça, pelo teu poder, te agradeço pelo teu amor que é tão grande sobre nós e que nós, Pai querido, possamos continuar fazendo a tua vontade. Obrigado, Senhor, é no nome de Jesus que eu te peço e já te agradeço para todos sempre, e todos dizem comigo, amém. Glória a Deus. Querido, mais uma vez eu quero pedir para você, deixa o teu joinha no nosso vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa a sua mensagem, o seu comentário, compartilhe com os seus amigos, com os seus irmãos na fé, e eu creio que em nome de Jesus nós vamos crescer cada vez mais. Que a bênção do Senhor seja sobre as nossas vidas. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Um beijo a todos no coração.